Hoje eu vou te mostrar o que eu faria com 100 mil reais na minha conta. Dá para fazer 3 mil reais por mês? Que história é essa? Hoje eu vou te contar como, mesmo você sabendo nada de investimentos, quanto que dá para você tirar, ou até questões mais avançadas com rendas mais agressivas, como que você pode fazer isso. Então vem para minha tela. Então se hoje eu receber 100 mil reais, o que eu ia fazer, né? Aqui nosso plano vai ter 4 passos. O primeiro deles vai ser estacionar. Você não precisa ficar desesperado sobre o que fazer com esse dinheiro. A gente não está na década de 80, onde a inflação era enorme e você tinha que dar um jeito nisso daqui. Então eu vou te falar onde você coloca esse dinheiro já no dia zero aqui, para ele já render um tanto legal sem você prender esse dinheiro. O segundo passo vai ser entender o jogo, o que existe no mercado financeiro que faz sentido da gente aplicar. E depois o terceiro ponto é, você vai ver que tem níveis diferentes de tranquilidade, de conhecimento, você vai escolher o seu. E quarto aqui eu te mostro como que um profissional, como eu faço, como a minha carteira é para você fazer parecido. Então passo 1, estacione o dinheiro. O que eu te falo? Recebeu o dinheiro na conta? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar numa renda fixa que tenha o risco basicamente zero, que vai pagar um dinheirinho legal pra gente, sem esse dinheiro ficar preso e tem um pega aqui. Quando você está no passo 1, você vai colocar um dinheiro para logo em seguida tirar e fazer outra coisa, existe um grande vilão que é o IOF. É um imposto que come quase todo o seu rendimento se você ficar colocando e tirando em poucos dias. Qual que é a alternativa que eu vou te dar aqui que não vai ter essa cobrança de IOF? IOF é o seguinte, no primeiro mês ele come quase todo o seu dinheiro e vai diminuindo dia a dia que passa a sua aplicação. E então aonde a gente colocaria nosso dinheiro para fugir desse IOF gigante que existe nos primeiros 30 dias? No LFTB11, ele não incide esse IOF porque ele é um ETF. O que é um ETF? É um pacote, tá? Uma cesta de investimento. E aí a gente tem que olhar quais são os investimentos que estão dentro desse pacote. Aqui o pacote é o mais seguro possível, que é títulos do Tesouro Brasileiro, ou seja, são títulos do governo e é considerado a renda fixa mais segura que existe no Brasil. É mais seguro do que uma empresa, é mais seguro do que um CDB de um banco, é mais seguro do que uma debênture de uma empresa. Ou seja, esse é o título mais seguro do Brasil e a gente compra via ETF, o que garante para a gente essa isenção de IOF. Jimmy, como eu compro isso? Você vai comprar isso como você compra qualquer investimento na bolsa. ETF é negociado em bolsa. Então você vai abrir lá a sua corretora ou o seu banco, que também tem a parte de investimentos, vai na parte lá de ações, na parte de investimentos, digita LFTB11, vê lá a quantidade que você quer, vai ter lá os valores e você compra lá os 100 mil reais. Isso é o que eu faria no D0. Recebi o dinheiro, o que eu faço? Abriria minha conta na corretora e aplicaria em LFTB11. Para te mostrar que eu não estou inventando isso, tá? Dá uma olhada na minha carteira aqui. Eu tenho aqui uma quantidade razoável, bem grande, LFTB11, como você pode ver aqui. Ele, além de render e me isentar desse IOF dos 30 dias, ou seja, eu posso ficar movimentando que eu não perco lá toda a minha rentabilidade, ele também serve de garantia para operações mais avançadas, que é uma coisa importante para mim, que faço muitas operações, tá? Lembrando que isso é o que eu faria e na verdade não é o que eu faria, é o que eu fiz e o que eu faço, tá? Isso não é recomendação, você tem que usar isso como base para os seus estudos, você faz o que você quiser. Mas vamos aqui. Então ele não tem IOF, ele tem a segurança, né? Tesouro Nacional, mais seguro do Brasil. D mais um. Isso aqui é importante. Como que funciona isso aqui? Se você colocou dinheiro hoje, aplicou hoje, e vamos supor que vai passar uma semana e você quer o dinheiro de volta. Você vai vender esses títulos, né? Vai aparecer lá na sua conta. Você vende no dia e recebe no dia seguinte, tá? Então só tem que perceber que não cai na mesma hora. O dinheiro vai cair no dia seguinte. Isso é o D mais um. Então, se eu vendo hoje, o dinheiro cai amanhã. A taxa de administração é bem pequena, não tem come cotas, ou seja, é bem justo aqui, né, para esse tipo de aplicação. E o imposto de renda sobre os ganhos é o padrão de 15%. Caso você não saiba, renda fixa normalmente é uma tabela que começa a 22,5% e vai diminuindo até chegar em 15%. 15% é o mínimo na renda fixa. Então, aqui a gente não vai ter o valor máximo, não vai ter essa tabela que vai... Essa tabela é a cada 6 meses vai reduzindo. Aqui o IR é 15% ponto final. Então é um bom pacote, tá? Então é um bom pacote para a gente aplicar
não ficar preocupado com o investimento, porque o risco é baixíssimo e o dinheiro aqui eu consigo resgatar, tá na minha conta em um dia. Ok? Então isso é o que eu faria hoje, colocaria no LFTB. E quanto que isso rende, Jimmy? Quanto que isso rende lá parado? Ou seja, você aplicou nesse LFTB, quanto que vai render? Ele vai render aqui perto do CDI, aqui perto da Selic, que hoje está uns 14% ao ano. Isso aqui varia naquelas reuniões que você vê aí de tempos em tempos no jornal, tá? Isso aqui por mês vai dar uns 1.100 por mês, por ano vai dar 14 mil reais aproximadamente, tá? Isso aqui é o que a gente espera receber com uma aplicação dessas. Jimmy, isso é bom ou isso é ruim? Isso é o padrão, tá? Isso aqui, se você aprender isso, você não cai em golpe. O CDI, ou na verdade a Selic, é o que a gente chama de taxa de juros livres de risco, porque você pode comprar aqui títulos do Tesouro, que tem um risco quase zero, né? Um risco bem baixo, ainda existe risco, nada é sem risco no mundo, mas o risco aqui é o menor possível, então essa é a taxa que a gente usa como padrão. Se alguém te oferecer qualquer coisa muito acima da Selic, é golpe, tá? Ou você está correndo um risco grande. Existem essas duas coisas. Ou você está correndo risco ou é fraude, tá bom? Se alguém falar que existe um investimento 3 vezes a Selic e é sem risco, você pode sair correndo, tá? Então fica a minha dica para você. O que eu vou te mostrar aqui que pode render mais tem risco, é renda variável, tá? Mas até agora você pode fazer isso. Comecei, caiu o dinheiro na minha conta, coloco nessa aplicação que já é 14 mil por ano aí, já é uma grana bem legal que você vai receber sem ter trabalho nenhum. 2. Mapa do possível. O que existe no mercado financeiro para a gente utilizar e para a gente escolher, né? Existe caminho, existe coisa que rende mais, existe coisa que sirva para algum outro aspecto, dá para ficar rico com isso? Então vamos tentar discutir um pouquinho do que existe aqui no mercado. Então eu vou te mostrar aqui o que existe no mercado financeiro. Existe basicamente 2 estradas principais, o da renda fixa e o da renda variável. Aqui eu preciso te ensinar que renda fixa também varia, tá? Existem as mais seguras e a gente tem que se importar com isso. A gente viu agora, por exemplo, o Banco Master dando calote. Quem tinha algum dinheiro lá, até 250 mil, foi coberto pelo FGC, que é uma espécie de um seguro, mas quem tinha mais que isso perdeu dinheiro. Teve pessoas que tinham lá muito dinheiro e perderam muito dinheiro, tá? E aquilo era renda fixa. Então aqui em renda fixa a gente tem CDB, que o banco pode dar calote, você pode ser segurado pelo FGC, mas existe ali um limite de quantidade. Existe aqui na renda fixa debênture, que é dívida de empresa, e dívida de empresa também pode dar problema porque a empresa pode simplesmente não conseguir tocar suas operações, isso acontece de vez em quando. Então, o que eu quero dizer aqui? Em renda fixa não vai existir somente a taxa de juros livre de risco, não vai existir somente uma Selic. Existe a Selic e existem coisas que rendem mais, só que essas coisas que rendem mais envolvem risco. Na renda variável é igual, tá bom? Existe bastante risco na renda variável, e da mesma forma que existe bastante risco na renda fixa, a gente precisa entender como funciona. Na renda variável, uma coisa que fica quase que no meio do caminho entre renda fixa e renda variável seria fundos imobiliários, porque fundos de investimentos imobiliários muitas vezes está investindo em dívida, né? Os fundos de papel. Eu aqui não iria para esse lado, tá? De fundo imobiliário. Mas aqui em renda variável a gente tem ações que são empresas, existem empresas fantásticas que crescem muito e isso sim pode dar um grande retorno. Opções, que é um caminho que eu sigo, é de contrato em cima das ações, ou seja, a gente pode multiplicar o retorno da ação. Então basicamente existe esses pontos e eu vou te mostrar um pouco do que impacta no resultado da sua vida, tá? Então aqui vamos simular retornos diferentes, né? Vamos começar com 100 mil reais, que é o que a gente está trabalhando hoje. Vamos supor que você aplica mais um valor mensal, vou pôr aqui ó, que você aplica R$1.000 por mês e a gente vai usar a nossa taxa de juros de hoje, né, que está uns 14% ao ano. Se a gente passar 20 anos com esse investimento, investindo dessa forma, né, somente aqui na renda fixa, vamos supor que os juros continuem igual sempre, não vai, ele vai mudar, tá? Se Deus quiser, a gente vai ter um governo com mais responsabilidade fiscal. E o que significa isso? Que gaste menos. Se o governo gasta menos, ele pega menos dinheiro emprestado. Se ele pega menos dinheiro emprestado, é uma demanda menor pelo dinheiro. E juros é o preço do dinheiro, tá? Então, quando o governo gasta menos, os juros caem, tá? Só para você entender essa dinâmica. Mas vamos fazer a simulação assim. Então, a gente tem aqui essa simulação que daria 2,5 milhões.
Se eu for agregar um risco um pouco maior, seja em renda fixa, seja em renda variável, e aí a gente conseguiu um pouquinho mais, a gente foi para 16% ao ano. Aqui a gente já viu que vai para 3,4%. Aqui a gente pode fazer o seguinte, eu vou deixar os 14 padrão e eu vou clicar aqui embaixo quanto que daria a mais se eu adicionasse essas rentabilidades. Então, se eu adicionar, nessa rentabilidade está 14% ao ano, se eu adicionar 0,1% a mais no mês, olha isso aqui, já dá diferença nesse gráfico, seria a linha amarela, e a gente teria 500 mil a mais, ou seja, uma renda por mês, 2 mil reais a mais. Olha que loucura, 0,1, que é um pontinho, é quase considerado um erro de cálculo, né? Se a gente adicionar 0,3% a mais, a gente teria 1,5 milhão a mais na sua conta nesses 20 anos e uma renda com 6 mil reais a mais. Se a gente adiciona 0,5% ao mês, dá 2 milhões e 600 e uma renda com 10 mil reais a mais. Então você já entendeu, quanto maior o retorno, vamos supor que você consiga 1% ao mês a mais, que é algo agressivo já, tá? Já é bem agressivo. Sua renda seria 21 mil reais a mais, seria 5 milhões a mais. Olha que loucura isso daqui. Então, essa é uma consciência que você precisa ter na hora de encarar os investimentos. Que existe um padrão, você pode ir para esse padrão, e também depois, se você quiser aumentar quanto que isso vai te entregar no final, né, ou em algum ponto da sua vida, para você viver desses rendimentos, você pode buscar aprender mais coisas sobre o mercado financeiro, que é o que eu vou te mostrar aqui. Então aqui entra nesse ponto que a regra que ninguém te conta, né? Eu tô brincando aqui. Mas diferentes níveis de habilidade, de conhecimento vão te proporcionar coisas diferentes. O Warren Buffett, para você ter noção, é considerado o maior investidor do mundo, já chegou a ser o homem mais rico do mundo, ou ficou em segundo, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ele consegue 20% ao ano, mais ou menos 20%, de forma composta, e ele investe ali há 60 anos. Olha que número bizarro vai aparecer na sua tela. 1.000, milhão, bilhão, dá 9 bilhões de reais se você começa com 100 mil. 9 bilhões, né? Se você faz 20% ao ano composto direitinho por 60 anos, que foi o que o Warren Buffett fez, o grande investidor. Então aqui ele deve ter tido aportes maiores, né? Que ele chegou em números um pouco maiores, mas a lógica é mais ou menos essa. Uma taxa de retorno um pouco maior muda muito sua vida. Vai ser a diferença entre o bairro que você mora, o nível de vida que você vai ter quando você parar de trabalhar. Então, o iniciante, o ideal, se ele não for maluco, ele vai ficar aqui no CDI e se ele quiser, ele vai tentar aprender coisas novas. Se ele for aprender, ele vai tentar aprender algo para bater o CDI. Aqui no Brasil o CDI ele é bem alto, tá? Existe um prêmio aqui, diferentemente dos outros países, né? Mas o intermediário busca bater o CDI. E o profissional, além disso, ele quer gerar renda todos os meses, ele vai querer fazer em alguns anos uma porcentagem bem maior que o CDI, buscando uma agressividade maior. O profissional ele vai ter um leque de alternativas na mão dele, um leque de coisas. Aqui eu já te falei, né, que dá para ganhar mais só na renda fixa, sem precisar sair da renda fixa, mas você começa a abraçar uns riscos que são complicados de lidar, porque coisas que não são muito transparentes, quando a coisa dá ruim de uma vez. Né, a ação, você pode ir indo vendo os resultados, você tem todo um histórico, e aí quando ela começa a cair, você pode tentar sair. A renda fixa depende aqui, quando o banco ele tá pagando bonitinho até não pagar mais, sabe? Igual a questão do Banco Master, era muito parecido com uma pirâmide, né? Então, eles pagavam, até pum, não paga mais nada de uma vez, de uma hora para outra. Então, é um pouco mais dramático. Eu não gosto tanto de correr muitos riscos na renda fixa. Já tive aqui, ainda tem alguma coisa em renda fixa privada, em renda fixa agressiva, mas não acho que é o melhor caminho, tá? Eu acho que o melhor para renda fixa é você buscar o mais conservador. Então aqui, CDB de banco pequeno, é esse caso, por exemplo, do Banco Master, era um CDB de um banco pequeno, paga mais porcentagem no CDI, aí quando quebra dá problema, aí você tem que depender do FGC, se você tinha um pouquinho mais do FGC, você já perde aquele valor. A gente teve empresas que o caixa inteiro da empresa estava em CDB do Banco Master, eu fiz um vídeo sobre isso, tinha, sei lá, coisa de 500 milhões, perderam tudo. E debêntures aqui é o crédito de empresa, você está emprestando dinheiro para uma empresa e ela pode ter problemas no meio do caminho e não te pagar. Tá? E isso vira dor de cabeça. O fixo aqui não é bem fixo na renda fixa. E existe uma coisa, marcação a mercado. Mesmo título do Tesouro, dependendo do que você for entrar, você pode entrar, por exemplo, num pré-fixado de prazo longo. Ou seja, ele vai te pagar aquilo num prazo longo, só que aí as taxas do mercado mudam e aquele título ele muda de preço.
e aí se você quiser sair antes do prazo, você perde dinheiro. Isso é chamado de marcação a mercado. Você pode ter um pré-fixado que paga lá, por exemplo, 14,5% ao ano, ou então 15% ao ano, ou então você pode ter um IPCA, que é a inflação, mais um valor. E aí também, se mudar as taxas, hoje está tipo IPCA mais 8, alguma coisa assim bizarra, ou IPCA mais 7, eu não sei em que ponto que a gente parou, eu não tenho comprado isso, mas tá bem altas as taxas, tá? Mas se tiver alguma mudança, dependendo da mudança, você pode perder dinheiro de forma rápida, né? A menos que você fique com o título até o final. Então, títulos longos, pré-fixados, podem ser arriscados, dependendo da situação. E a pessoa que não entende, ela pode perder bastante dinheiro nisso. Porque ela coloca, tenta tirar e quando vê ela, poxa, coloquei na renda fixa e perdi, tá? Então, renda fixa precisa ter um conhecimento também. Se você não quiser perder tempo entendendo, faz o arroz com feijão. Um Tesouro Selic, uma coisa que paga ali um CDB de um bom banco, CDB de bancão, igual eu tô falando aqui, ó, um CDB de um bancão, paga a porcentagem do CDI e pronto, tá? Você não inventa. Ou então pega um ETF bem seguro, que igual esse que é do Tesouro, tá? Renda fixa, teoricamente, é para segurança, para caixa, e o retorno de verdade, onde você consegue ter maior alavancagem. Pô, eu quero ficar rico rápido. É difícil, mas os lugares que são possíveis vai ser mais a renda variável, tá? Que vai te ter possibilidades. Tem um monte de riscos, precisa de um monte de conhecimento, uma série de coisas, eu vou te mostrar, mas a grande realidade é essa. Você vai buscar retorno real, fora do comum, na renda variável, tá? Então aqui, renda variável sem inventar, né? Você parou e pensou, Jimmy, eu quero entrar na renda variável, mas eu também não quero perder muito tempo. Eu quero tentar buscar um pouquinho a mais. Então, em vez de fazer 14, eu sei que daqui a pouco não vai estar 14, vai estar 10 a renda fixa, a Selic, e aí eu vou querer, eu quero fazer 15. Como que eu vou conseguir isso? Aonde é possível, aqui já não tem garantia alguma, tá? Mas aonde é possível, dentro da renda variável, bolsa de valores, e o que eu diria para você que é o arroz com feijão e está virando padrão mundial? ETFs, esses pacotes que eu te mostrei do LFTB, tem pacotes de empresas. Você pode pegar ali um pacote de empresas pequenas, um pacote de empresas que pagam bons dividendos, pacote de empresas que têm fundamentos sólidos, empresas que lucram, por exemplo, empresas de setores resilientes. Então, assim, existem pacotes. E por que o pacote é melhor do que comprar uma ação direta? Porque você pode escolher a ação errado. Você pode escolher uma ação que, por um acaso, tem problemas. O pacote dilui seu risco. Então, para o investidor médio, para a pessoa que está ali encarando e não quer gastar tempo, o arroz com feijão, hoje eu enxergo que seria ETFs. Eu vou lá, compro um ETF, dá para comprar ETF de bolsa americana. Eu fiz um vídeo recentemente de um ETF de terras raras, por exemplo, que são empresas do mundo inteiro que investem em alguns tipos de minério. Então você pode escolher baseado em temas, baseado em coisas que você acredita. Então ETF é a porta de entrada e é o arroz com feijão mais fácil. A ideia é comprar e esquecer aqui, tá? Entrei aqui na plataforma RCO Dash e perguntei para IA uma lista de ETFs brasileiros aqui que você consegue comprar em qualquer corretora, tá? E ele me trouxe aqui vários interessantes. Então, tem, por exemplo, ETF que replica a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, né? Aquele índice que você vê variando ali no jornal, né? Então aqui a gente tem 2 que fazem isso, a gente tem também uns 2 de small cap, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 focados, na verdade 3 focados em dividendos. Então, poxa, empresas pagadoras de dividendos no Brasil costumam ter uma performance legal. Então esse pode ser um ETF interessante, né? A pessoa não quer escolher ação e quer empresas razoáveis, tem um ETF focado nisso. Aqui tem outro focado em qualidade, né? Empresas brasileiras com alguns filtros de qualidade. A gente tem aqui o da UVP lá do Raul Sena, que é focado em fundamentos, ou seja, também em empresas melhores. A gente tem ETF de bolsa americana, se você, tá vendo que lá voa, né? A bolsa lá parece que não tem fim, sempre sobe. Dá para você colocar um pouco na sua carteira disso. Da Nasdaq, que é focada mais em tecnologia. Tem outro aqui que é focado nas empresas de tecnologia, só que numa organização diferente, esse Tech 11. Então, assim, a gente tem vários ETFs com propósitos diferentes, ó. ETF para investir na China, ETF para investir em rates americanos, que seriam fundos imobiliários, só que nos Estados Unidos. Lá é uma classe de investimento muito bem estabelecida, tá? Então,
costuma ser melhor do que os fundos imobiliários daqui. Todos eles têm taxa de administração, mas o que é legal? Diferentemente de um fundo de investimento normal, que a taxa é 2% e ainda cobra performance, esses aqui normalmente as taxas são bem baixinhas, 0 alguma coisa, tá? Então isso é uma outra vantagem. O próprio Warren Buffett fala que os investidores deveriam investir em ETF e não deveriam ficar escolhendo empresas, porque acho que a maior parte das pessoas vão ter dificuldade de performar melhor que o próprio ETF. Então, se você quer ir para renda variável sem ter dor de cabeça, sem ter que ficar pensando e cuidando lá da sua carteira, sem se preocupar muito, eu faria uma carteira de ETFs. Olha quantas coisas diferentes. Tem ETF de renda fixa dos Estados Unidos, tem ETF de renda fixa de crédito privado também. Se você quiser até renda fixa dá para fazer em ETF, como eu fiz lá no LFTB11. Tem ETF de cripto, tem ETF de ouro, de prata. Então você pode escolher as coisas que fazem mais sentido para você e colocar na carteira via ETFs. Eu iria mais nessa parte de qualidade, fundamento, bolsa americana, por exemplo, tecnologia. Faria alguma coisa meio que em coisas que a gente sabe que são mais resilientes. E depois colocaria um ou outro tema que eu gosto mais, né? Que eu tenho mais apreço. Eu faria isso se eu estivesse no lugar de vocês, começando aqui na renda variável. E também tem carteiras de research. O que é uma carteira de research? Tá? É uma carteira, é uma seleção de ações feita por profissionais. Pessoas ficam o dia inteiro trabalhando em escolher e analisar empresas. Normalmente eles conseguem fazer um trabalho bem melhor do que você sozinho aí na sua casa, tá? Então o pessoal aqui, por exemplo, né, a gente tem uma research e eu converso com os analistas e eu descubro coisas que eu não fazia a menor ideia. Então, assim, tem aplicações que eu faço que acontecem coisas extraordinárias depois e eu não ia ter feito aquilo se eu não soubesse a tese que existe uma grande coisa por trás e que a gente, meros mortais que fica aqui, que tem a nossa vida e também investe, a gente teria dificuldade. Então, vou te mostrar um pouco. Então aqui, por exemplo, na plataforma, né, caso você já tenha contratado, eu tenho alguns milhares de pessoas aqui na plataforma. Então, se você quiser usar uma carteira recomendada, vem aqui, carteira recomendado, escolhe a conservadora para você montar sua carteira ali com empresas de qualidade sem ter que se preocupar muito, tá? Então, carteiras de research normalmente funcionam bem, tá? Tanto a da research aqui da plataforma, quanto de outras casas também, eu acompanho e costumam ter performances razoáveis, legais, melhor que do que você vai fazer sozinho, tá? Então esse é um arroz com feijão. E aí eu falo, poxa Jimmy, acho legal, mas comecei a pegar gosto pela coisa, eu quero fazer mais. O que eu posso fazer? Eu diria para começar a estudar análises para você investir. Aqui eu já vou começar no conservador, no tranquilo. Para você ser conservador, a ideia é aplicar em ações e ficar lá, você não ficar mexendo, não ficar comprando e vendendo. Então aí você iria para uma análise fundamentalista, tem vídeos no YouTube sobre isso, pesquisa análise fundamentalista, passo a passo, ou completo, ou do zero. Pesquisa isso, você vai achar muita coisa na internet sobre. E se você quiser movimentar mais a carteira, ser mais agressivo ainda, é legal você também aprender um pouquinho de análise técnica. Os dois juntos costumam funcionar bem, tá bom? Eu vejo isso tanto em questão de research, né, quanto em estudos. Eu pego uma série de estudos científicos, se você pega a sua IA e manda pesquisar o que funciona, você vai achar que em muitos estudos científicos mostram o seguinte, que foi analisado e perceberam que os dois tipos de análise aumentam o seu acerto, aumentam o seu retorno. Então, normalmente, quando usadas em combinação, funciona ainda melhor, tá? Então, para inventar um pouco, vai estudar análise fundamentalista, fazer uma carteirinha de longo prazo, que é um pouquinho mais análise técnica para girar um pouquinho mais, fazer um swing trade. Agora, você quer ter, poxa, eu quero ser aquele cara com todos os recursos do mundo, eu quero ter a possibilidade de fazer coisas milagrosas, eu quero fazer parte daquelas poucas pessoas, tá? Que conseguiram coisas extraordinárias de forma incríveis, tá? Então pode ser, por exemplo, tem alguns casos famosos que você consegue consultar na internet. Tesla, que valorizou muito ali quando o Elon Musk fumou um charuto num podcast. A gente teve as ações caindo, depois multiplicando muito. Nessa multiplicação por 3, por 4, não lembro por quanto foi, as opções fizeram pessoas que tinham 10 mil dólares, Tesla é americano, tá? Virar milhões. Tá? Então algumas pessoas que tinham um pezinho na coisa ficaram multimilionários. E isso acontece de tempos em tempos em situações diferentes. Por causa de quê? De uma coisa chamada opções. Opções é uma ferramenta que deixa você fazer de tudo. Ela deixa você fazer coisas bem conservadoras,
mas deixa você fazer coisas bem agressivas. E existem coisas agressivas com risco controlado. Pode ser muito bem usado, pode ser muito mal usado. Ela é a ferramenta principal que eu uso no meu dia a dia, tá? E aqui só para você entender o que significa, pô, isso aí é avançado mesmo, isso aí é legal, é sofisticado? Absurdamente sofisticado, tá? A gente tem aqui 200 milhões de brasileiros no Brasil, a gente tem 100 milhões em renda fixa ou poupança, CDB, né? Conta remunerada desses bancos, né? Nubank ou esses bancos pequenos normalmente têm a continha remunerada, então muitas pessoas estão nisso daí. 5 milhões estão na Bolsa de Valores, que aí entra essas coisas que a gente está falando. Ações, ETFs, fundos imobiliários, todas essas coisas, tá? Quantas pessoas operam opções? 50 mil pessoas operam opções todos os meses no Brasil. Essa é a última informação que eu tive, porque a B3 não divulga mais, né? Eu não consegui achar alguma informação um pouco mais recente, mas a gente tentou estimar com os últimos números e bate não muito longe disso daqui. Para você ter uma ideia, boa parte dessas pessoas estão já no meu escritório de investimentos, tá? Eu tenho uma assessoria que eu criei, porque ninguém sabe a opção, nem o atendente da corretora normalmente sabe, tá? São pouquíssimas pessoas. Então eu criei uma assessoria onde as pessoas, todas elas entendem de opções, então a gente atende bem, todo mundo que está aqui com a gente na assessoria opera opções, né? Então aqui boa parte desses 50 mil já está com a gente, mas é um número absurdamente baixo, tá? Isso aqui é um número muito baixo, por quê? Sempre foi difícil aprender, sempre foi difícil colocar em prática. Então tem gente que aprende a teoria, na hora de apertar os botões não tinha ferramenta, não acha e, enfim, acha uma série de dificuldades e não vai para frente. Então já te aviso, né? Então por que pouca gente chega no topo? Parece complicado, falta orientação e é por isso que paga, né? É por isso que a gente acaba vendo os maiores setores, porque é uma coisa bem exclusiva, tá? É aquela coisa mesmo, a cerejinha do bolo. Aqui tem um monte de nome próprio, né? Se você for aprender opções no detalhe, você vai ver nomes como Gregas, Strike, Prêmio, coisas que quem tá no resto do mercado normalmente não tem contato, tá? Falta orientação, né? Sozinho iniciante tem muita dificuldade. Então precisa de método, precisa de acompanhamento normalmente, precisa de uma série de coisas e precisa ter paciência, né, no começo, mas hoje em dia a gente já tem várias coisas. Basicamente a minha carreira toda foi em construir coisas para facilitar isso. Eu cheguei, tinha pouca gente, falei, eu expliquei fácil opções, porque eu aprendi meio por autismo, mas eu fui construindo coisas para facilitar isso. Daí criei assessoria e uma série de coisas, né? Primeira coisa que vai precisar, que é muito bom, você pode fazer pelo lugar que você quiser opções, hoje é bem liberado, a gente enche o saco das corretoras para sempre melhorar esse acesso, tá? Mas a gente tem aqui uma assessoria Altemi Invest. Para todo mundo, a Altemi Invest o que é? Um atendimento especializado em opções, eu vou te mostrar aqui o site, tá? Você opera por onde você quiser, só estou te mostrando porque de fato é o nosso foco, tá? Então, é aonde eu tinha que mostrar, tá? Esse é o nosso site, altemiinvest.com.br, vou deixar na descrição. Aqui você pode abrir sua conta, a gente é vinculado à Necton, que é uma empresa BTG Pactual. A gente cuida hoje de 1,5 bilhão, tá? Então é uma grana legal, a gente já tem uma experiência, uma senioridade nisso, né? A gente já tem muita experiência nisso. E para quem tem acima de 1 milhão, a gente tem um plano private, tá? Que é o que eu tô falando aqui. Alguém cuida da sua carteira no detalhe, tá? Hoje eu tenho um assessor que faz isso. Então, quando eu tô gravando, às vezes tem operações que eu não tô vendo, ele manda para mim para eu confirmar no aplicativo. Eu termino de gravar, só olho e confirmo no aplicativo. Posso fazer outras coisas, né? Porque hoje eu tenho que cuidar de tudo isso que eu construí. Ele me ajuda a cuidar desse dia a dia, tá? Então, quem tem acima de 1 milhão e quiser, tá aqui no site, entra lá, a gente pode cuidar da sua carteira no detalhe ali. É aquele plano fixo, então não tem venda de produto, a ideia aqui é mesmo cuidar e fazer você ganhar mais. Abaixo disso é um atendimento especializado, poxa, tive algum probleminha, tive questão de margem, garantia, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha carteira, acontece muito em opções, você bate aqui no atendimento, o pessoal vai te ajudar nisso daí. Mas continuando aqui, é muito bom ter uma assessoria especializada, te ajuda bastante para você ficar mais seguro, né, em questão de qualquer tipo de problema que acontecer, você tem assistência. E é bom ter ferramentas também. Por exemplo, essa ferramenta que eu tô aqui é o RCO Dash, né? Ela já me fala coisas que eu posso sair desse lado direito. Se eu quiser montar uma operação nova, tá? Eu vou vir aqui, tem ação, eu vou clicar aqui, posso clicar uma vez aqui e clicar em venda coberta. Essa é uma operação já de renda, para eu fazer uma renda em cima da ação que eu tenho. E eu posso selecionar aqui o quanto eu quero ganhar. E ele já mostra para mim a opção. Então assim, é absurdamente fácil eu fazer uma operação de renda usando uma plataforma bem feita igual essa, tá? Então aqui, vamos supor que eu quero uma operação dessa que dá 2,68%, eu já tenho essa opção aqui na minha cara. Se eu quiser uma operação de um prazo maior, é claro que eu não expliquei opções, mas a opção tem prazo.
mas aqui é só para te mostrar que plataforma ajuda muito. E aqui tá pronto. O que você faz com esse código aqui? É só ir na plataforma, lá na corretora, igual você compra e vende ações, você vai comprar ou vender opções. Essa é uma operação vendida, então eu vendo primeiro, na hora de sair eu compro, tá? Aqui é invertido. Como eu te falei, opções tem uma jornada ali para você entender, mas é bem legal e vale muito a pena. Então aqui, como eu comecei em opções, né, e como faz sentido talvez você começar para ter mais segurança, para começar ganhando dinheiro e gostar da coisa, tá? Porque a gente só vai continuar fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente pega gosto e a gente ganha dinheiro, tá? As formas que eu comecei, que tem chances legais de você começar e ser bem vitorioso, é operações de renda, como venda coberta de call e venda coberta de put, tá? A venda coberta, você tem a ação e vai ganhando dinheiro em cima dessa ação, até um dia talvez você tenha que vender a ação. Venda de put, você tem lá a renda fixa, igual a LFTB11, você fica ganhando um dinheiro a mais, até um dia que você tem que usar aquele dinheiro para comprar uma ação. Então é sempre compra uma ação, vende uma ação e no meio disso você vai ganhando dinheirinho, como se fosse uma seguradora que assegura algo e vai ganhando o valor que a pessoa paga no seguro, tá? É meio que parecido com isso, você trabalha como se fosse uma seguradora, tá? Eu vou deixar aqui para você aprofundar em opções para outro vídeo. Eu fiz um vídeo recente mostrando como fazer venda de put na prática e ficou muito bom. Eu vou te mostrar aqui ele, mas são operações aqui tranquilas de operar, o retorno é bom e o dinheiro você consegue organizar para receber todos os meses, tá? Então, o que eu faria com 100 mil hoje? Caiu na minha conta 100 mil, o que eu faria entrando nesse mundo de opções? O dinheiro vai para o FTB11 igual ao iniciante normal e eu faria uma venda de put em boas empresas. Por que isso? Seriam 2 pagamentos no mesmo mês. Eu ia ganhar renda fixa, que você já viu a simulação, que dá para chegar num valor legal na sua vida, no seu patrimônio, e a venda de put, a opção, ela ia agregar e adicionar um valor a mais em troca de um risco. Mas é um risco que eu vou aceitar, tem um vídeo que ensina isso, e em vez de eu ganhar somente 1% da renda fixa, eu poderia ganhar 2% ou poderia ganhar 3%, o que é bem possível. Por exemplo, eu vou vir aqui em operar, vou vir aqui em boletinha rápida, vou colocar Bradesco mesmo, né? Mas pode ser qualquer uma, só para você ver. Eu posso escolher aqui uma operação que me dá 2% em 23 dias, e isso aqui é uma venda de put. Além desses 2%, eu ainda ganho os 1% da renda fixa. Então, por isso que eu sigo esse caminho, eu consigo ter um retorno maior. E aqui, 2% mais 1 dá 3% em um mês, que dá aí o valor que eu coloquei e falei para vocês no começo. Dá para fazer isso? Dá. Tem risco? Tem. Vocês precisam entender o risco. Eu vou mostrar agora onde está o vídeo que eu mostrei como fazer essa operação no detalhe. Terminando aqui, você já vai correndo lá e vai clicar nesse vídeo para você assistir. Então, eu cliquei aqui no meu canal, Jimmy Carvalho, vídeo. Renda mensal na bolsa do zero. Eu tava com um cabeção aqui bem quadrado. Eu tinha acabado de fazer harmonização facial. Então dá para ver muito claro que vídeo que é, tá? O pessoal até brincou, me chamou de quem das opções. Eu te marquei, viu? Você que me falou isso, tá anotado aqui, hein? Brincadeira. Mas assiste esse vídeo. Eu mostro do zero, completo. Você aprende a fazer e ganhar seu dinheiro todos os meses. Eu faço exatamente isso que eu estou te mostrando na tela. Então isso eu faria com 100 mil, começaria dessa forma. Simples, prático, baixo risco e com bom retorno. Esse era o meu caminho que eu faria. E como você viu, 14% mais 2% que seria essa operação, olha o retorno bizarro que viria, um retorno absurdamente maior. Mas é claro que a gente não vai conseguir sempre 2% no mês, vai variar. Então se jogar para 1% no mês a mais ou 0,5% no mês a mais, como eu te falei, já vai te ajudar muito. Então essa rentabilidade adicional que as opções podem agregar, te ajuda, tá? Te ajuda a chegar no seu caminho onde os seus investimentos pagam suas contas, pagam suas viagens, chega um ponto que paga tudo, tá? Eu cheguei num ponto lá atrás que pagava tudo e hoje com bastante conforto, né? Hoje eu consigo pagar todos os meus custos com bastante conforto, fazendo isso aqui que eu tô te mostrando, tá? Então é isso, recapitulando o plano, você vai chegar e colocar num ETF, você não, eu faria isso, né? Perdão. Eu vou pegar, coloco no FTB11, sem IOF, tesouro, baixo risco, D+1,
Entende a regra, entende o que é possível e o que não é, para você não cair em ladainha, para você não cair em pirâmide. Tem muita pirâmide aí prometendo 3, 4, 5, 6% e falando que é garantido. Se falar que é 1 e falar que é garantido, você tem que ver se é o tesouro. Se não for, você já fica meio assim. Falar que é 2, pô, já é rolo. Garantido 2, muito difícil, tá? Não existe. Só existe 2, 3, como eu te mostrei aqui, correndo risco com ferramentas certas. E além disso, tem uma jornada que você passa para ficar bom nisso, para entender, para chegar nisso daqui. E ninguém vai te mostrar, você tem que procurar, igual você procurou e clicou nesse vídeo aqui, tá? Renda fixa e variável, você pode não inventar, vai no básico, como eu te mostrei, tem muito caminho legal no básico, que te ajuda, que te resolve a vida, se você tiver paciência. E se você não tiver tanta paciência e quiser ir para o agressivo, vai para o agressivo inteligente, que é buscar boas ferramentas e operar com nível de conservadorismo razoável, para você conseguir um bom retorno sem se arriscar demais. Essa é a minha dica para você. Tá buscando renda, começa pelas opções. Vê lá o vídeo do zero que eu te mostrei. Quiser a plataforma, vou deixar o link aqui na descrição também. A assessoria aqui que eu criei com bastante carinho, que a gente cuida já de bastante cliente, vai estar aqui na descrição também, tá? Se inscreva, deixa o like. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.